Eu queria que você, antes da gente entrar, pode já abrir a sua Bíblia lá no Salmo 116, que é o nosso texto de estudo, né? Mas eu queria que você assistisse primeiro a novela da vida real do Edilson. Ele foi curado da infertilidade. Então, se tem aí uma situação na sua casa, na sua família, na sua vida, aproveite esse testemunho aí e retome a sua fé. Coloque aí o testemunho do Edilson. Como todo casal, o sonho de Enéia e Edmilson era ter um filho. Eles sofreram muito quando descobriram que Edmilson não poderia ser pai. Eu e minha esposa, a gente completou um ano de casado e resolvemos ter um filho, né? Aí a gente esperou por 5 meses e ela não engravidava. Aí a partir desse momento nós fomos fazer uns exames médicos, né? E o médico constatou que estava tudo bem com ela e me encaminhou para um médico urologista. E esse médico urologista fez os exames e constatou que eu não podia ser pai naturalmente. Eu teria que recorrer a recursos da medicina, né? Eu fiquei muito entristecido, né? Porque eu sempre me achei saudável, sempre tive saúde, nunca tive nenhum problema de saúde e sempre confiei no Senhor, né? Daí eu fiquei muito arrasado com isso. Eu fiquei muito triste. Toda vez que eu saía do consultório, eu chorava, eu desanimava, ele me ajudava a me levantar. Eu, igual ele desanimava, eu levantava ele e falava, não, a gente vai conseguir em nome de Jesus, porque é uma batalha, né? O médico Paulo Sérgio Ribeiro explica o problema de Edmilson. Foram realizados vários exames chamados espermogramas para confirmar a normalidade da capacidade reprodutiva dele. Só que todos os exames foram anormais e com todas as implicações na motilidade, na morfologia dos espermatozoides. Com o avanço hoje na parte de fertilidade humana, muitos recursos nós temos em medicina para dar condições ao casal a ter filhos. Nós temos a fertilização in vitro, que é chamado bebê de proveta. Nós temos a injeção intracitoplasmática, que é o ICSI. São realmente tratamentos longos, na maioria das vezes são tratamentos caros e não são em 100% dos casos. Enéia e Edmilson não desistiram e buscaram com fé a solução para o problema. A gente começou a entrar em campanha, em oração, eu conversei com várias pessoas da Igreja da Graça de Limeira, né? Depois conversamos também com o pastor Roberto, com a irmã Isabel, que é obreira, com várias pessoas. As pessoas ficou junto com a gente, em oração, né? E a partir desse momento, a gente começou na luta. Quando eu desanimava, eu via minha esposa, o ciclo menstrual dela, e cheguei a cogitar essa hipótese de ir na Unicamp, né? Só que depois ela me falou, a gente não vai na Unicamp, porque se a gente for lá, a gente vai ser envergonhado pelo diabo. A gente confia num Deus e a gente sabe que a medicina é importante, mas que Deus é o médico dos médicos e Ele vai dar essa bênção para nós sempre sair na Unicamp. E eu sempre passando fé para ela, falar, não, irmã, vamos orar, né, que o nosso Deus, Ele é poderoso. A palavra do Senhor diz que tudo é possível que crê, né, e se crê gerarás a glória de Deus. Né, e eu sempre falando para ela, não, vamos orar, nunca desanima não, né, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Casada há 2 anos, Enéia está grávida de 3 meses e Edmilson realizado por poder ser pai. Aí eu peguei, voltei no consultório do médico, já com o exame, que tinha dado positivo, tudo, que eu estava grávida, tudo. Daí ele pediu uma ultrassom para mim fazer, e quando a gente chegou lá, ele olhou e falou assim, olha, realmente você está grávida mesmo. E aqui nós vemos, pela fé dos irmãos, que esse milagre foi concedido, né, pela graça de Deus e misericórdia de Deus na vida deles. E hoje nós temos aí comprovando uma gravidez, né, que tem sido motivo de muita alegria para o casal e, evidentemente, para nós médicos também. Foi um milagre. Inclusive, o Dr. Paulo Sérgio falou para a gente, na primeira hora que ele viu o exame, que foi um milagre. Estou feliz, estou muito feliz e eu quero que muitas pessoas vejam esse testemunho para que elas também possam ter a certeza de que Deus dá a bênção para ela. É só ela acreditar. Primeiro, deixa eu pedir desculpa que eu falei Edilson, é porque estava escrito aqui no meu resumo Edilson, mas é Edmilson o nome dele, né? Eu falei Edilson que está errado aqui, é Edmilson. O nome dele é Edmilson. E colocar Edilson. Mas olha só, o que chama atenção nesse testemunho, irmãos? A fé desses dois aí, né?
tem tratamento. E ele falou assim, mas se a gente for lá no Unicamp, a gente vai ter tratamento, pode até ser que aconteça, mas a gente vai ser envergonhado pelo diabo, não aceito não, eu quero milagre. E eles não foram, irmãos. Às vezes, na direção de Deus, a gente tem que tomar decisões meio loucas para o mundo, né? Não para a gente, porque a gente foi na direção de Deus. Na direção de Deus, do homem, o caminho mais curto pode até resolver, mas não vai glorificar Deus em nada. E na direção de Deus, talvez seja um caminho que parece ser mais um longo, mas Deus faz encurtar esse caminho, e aí o nome dele é glorificado. Agora tem que estar na fé. Eles estavam na fé. Por isso é importante você prestar atenção na palavra de Deus. Amém, irmãos? Bom, voltando aqui na mensagem agora, você já abriu a sua Bíblia no Salmo 116? Aqui está o nosso estudo. Semana passada, eu só vou lembrar o que a gente falou na semana passada, versículo 8. Salmo 116 diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Esse passo, livrar a alma da morte, Deus já fez, irmãos, já está feito. Ele mandou Jesus Cristo morrer por nós na cruz para dar a gente a vida eterna. E Deus enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, a responsabilidade agora é minha, é do ser humano. Se eu decido entregar a minha vida a Cristo e andar segundo os seus princípios, ele vai livrar a minha alma da morte. Por quê? Porque ele já providenciou. A minha alma só vai para a morte se eu realmente decidir fazer a minha vontade e deixar a vontade de Deus de lado. E não me prostrar perante Ele. Agora, se eu reconhecer os caminhos do Senhor, eu vou ter a minha alma na vida e não na morte. A gente falou semana passada, existe na Bíblia uma passagem que fala da segunda morte. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, a gente viu. Não vou ler não, quero acelerar aqui, mas ele fala da segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Essa segunda morte só vai participar quem decidir não servir a Deus. Então, Deus quer me livrar, a gente está vendo sobre 3 coisas que Deus quer livrar a gente. A primeira, semana passada, foi, Ele quer livrar a minha alma da morte. Ele quer me dar a vida eterna. Ele quer me dar? Então não deu? Não, já deu. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus fez a obra. Agora, o homem é que tem que tomar um passo de fé e decidir, agora, a partir de agora, a minha vida está na mão do Senhor. Completamente entregue na mão do Senhor, vou praticar a vontade dEle, porque quando eu faltar aqui, eu quero estar na eternidade com o Senhor. Ele providenciou tudo e já fez essa palavra que já se cumpriu, Ele já livrou a nossa alma da morte. É só tomar posse. Depende mais de você do que dele. Depende mais de mim do que dele, porque ele já fez o que tinha que ser feito. Tá bom? Aí ele faz, são 3 coisas. Primeiro, livrar a alma da morte, que é a salvação, a primeira coisa que vem. Depois, o salmista fala, também ele me livrou os meus olhos das lágrimas. É isso que a gente vai ver hoje. Deus quer livrar os nossos olhos das lágrimas, mas que tipo de lágrima? Irmãos, enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai chorar. Vai ou não vai? Existe perda nesse mundo, sim ou não? Sofrimento, sim ou não? Angústia, aflição, sim ou não? O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Só que quando eu aprendo a chorar aos pés de Jesus, eu movo o poder de Deus em minha direção, e Ele então vem e limpa os meus olhos desse sofrimento. Eu chamei essas lágrimas, então, lágrimas de sofrimento. Deus não quer a gente chorando com lágrimas de sofrimento. Ele até quer você chorando, mas não sofrendo. Ele até aceita você chorando, mas não sofrendo. Não se entregando ao sofrimento. Ele quer até ver você chorando, mas chorando de alegria. Amém, pessoal? E ainda que seja de tristeza, um choro não entregue ao sofrimento. Tem diferença? Claro que tem. Uma pessoa que perdeu um ente querido, salvo, e ela também é salva, ela vai chorar. Ela perdeu um ente querido, mas ela não vai sofrer como outra pessoa sofreria. Por quê? Eu sei para onde mamãe foi, eu sei para onde papai foi. Está melhor do que eu agora, chegou na idade.
Eu sei para onde meu filho foi, sei para onde minha filha foi. Está no melhor lugar agora. E eu sei que está com Jesus porque já tinha se convertido já. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, mas eu estou bem. Se você já teve a oportunidade, eu sei que não é uma boa época para falar sobre isso, época de tantas perdas, né? Com essa praga aí matando tanta gente. É uma pena. Temos que ter todos os cuidados. Bom, mas se você já foi no sepultamento de uma pessoa crente que faleceu e que tem vários parentes crentes naquele sepultamento e já teve a oportunidade de ir no sepultamento de uma pessoa que não tinha Jesus no coração dela, uma pessoa sem Cristo, e que a família era sem Cristo, você com certeza sabe o que eu estou falando. A diferença é gritante. Gritante. Em relação a desesperos e o choro. Nos dois sepultamentos, tem choro. Nos dois. Mas a diferença dos choros é gritante. Quem já participou disso que eu estou falando? Tanto de um quanto de outro. É gritante ou não é a diferença? Os dois sepultamentos terão choro, mas serão choros diferentes. Eu tenho que aprender a chorar diante de Deus. Não tereis aflições? Sim. Mas como é que eu vou chorar quando a aflição chegar? Que tipo de choro vai ser? Um choro murmurador? Um choro de quem desistiu da vida? Um choro de quem está disposto a abrir mão da vida pela perda que teve? Amém, pessoal? Ou é um choro de certeza que o sofrimento está ali, mas vai passar porque Deus é comigo e se Ele é por mim, ninguém pode ser contra mim? Como é que eu estou chorando diante do Senhor? Aos pés dele ou chorando e levando esse choro para ficar contra ele? Que tem gente que na hora da aflição está na igreja e na hora do choro chora e culpa a Deus. Não é possível, Deus me ama, eu vou largar a igreja, eu vou embora. Para que ficar na igreja desse jeito? Olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu com meu filho, olha o que aconteceu com a minha filha. E a pessoa ela se desliga de Deus de tal maneira e o choro aumenta. Que às vezes nem é lágrima, é choro de palavra mesmo. Só palavras murmuradoras. Não tem uma palavra edificadora. Então é chorona a pessoa. Já viu aquela pessoa que chora sem soltar lágrimas? Você fala assim, para de chorar, só reclama de tudo. É choro no sentido de reclamação. Então nós temos que aprender a chorar diante de Deus. Amém, irmãos? Ele está falando aqui que vai livrar, ele fala, ele livrou os meus olhos das lágrimas. Vai lá em Lucas capítulo 8, rapidamente. Lucas, capítulo 8. Amém? Eu vou ler o versículo 51 em diante. Jesus chegou numa cidade e uma multidão começou a seguir a ele. Eu vou ler do 51 em diante porque você conhece bem essa história, a maioria aqui conhece. Quando ele chega na cidade, a multidão está seguindo a ele, a Bíblia fala que uma mulher que tinha fluxo de sangue por 12 anos, entrou no meio da multidão, cheio de fé, tocou nas vestes dele e foi curada. Todo mundo conhece essa história. Quando ela faz isso, havia junto de Jesus um homem, que a Bíblia fala era um dos principais da sinagoga. Era um homem conhecido e reconhecido. Ele então está pedindo a Jesus que ele vá à casa dele, porque a filha estava doente. E Jesus estava indo. Quando ele sente alguém tocar nele, ele sentiu alguma coisa diferente, o toque foi de fé, ele então para. Ele está indo em direção, o nome do homem é Jairo. Ele está indo em direção à casa do Jairo para curar a filha do Jairo. Ele então para, olha e vai, quem me tocou? E fica ali um tempo, gastou um tempo, falando com aquela mulher falando com ele. Quando ele está terminando de falar, e ele vai voltar para ir à casa do Jairo, para curar a filha do Jairo, alguns discípulos aparecem e falam, ô Jairo, não incomodes mais o mestre. Por quê? Porque a sua filha morreu, acabou de morrer.
Já era. Não tem mais jeito. Morreu. Acabou. Os discípulos falam. Quem lembra o que Jesus falou para o Pedro, para o Jairo? Quem lembra o que Jesus falou para o Jairo? Hã? Não temas, crê somente. E o Jairo acreditou, sim ou não? Sim. O Jairo na hora se calou, irmãos. Tem gente que precisa aprender a se calar. Pum. Vamos embora. E foi. E no 51 é quando Jesus chega na casa do Jairo. Aqui a coisa acontece de uma maneira que a gente precisa aprender a chorar, irmãos. Precisa aprender a chorar aos pés do Senhor. Porque é Ele que vai mudar toda a nossa história. Não é outro. Não é outra. Somente Ele. Amém? Versículo 51 ele fala assim: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e à mãe da menina. E por que ele não deixou nenhum familiar entrar ali, e nem vizinhos, onde a menina estava morta? Olha o 52. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. 53. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Para aí. A menina estava morta ou não estava? Estava. Ela estava morta. Ela tinha morrido. Jesus falou que ela estava morta? Ela dorme. Jesus já estava usando a fé. Quando ele vê a multidão ali, parentes, amigos, chorando e pranteando, então já desistiram, realmente está morto. E estava, aos olhos do homem, acabou, não tem mais jeito, resolvido, já morreu, não adianta incomodar mais. Ele entende que aquele choro não ia mudar nada. Irmãos, Deus entende. Não adianta nem você orar, você tem que mudar primeiro. Porque a sua oração é oração de choro, é oração de reclamação, é oração de murmuração, é oração de dúvida. Será que Deus me esqueceu? É oração de questionamento, não é oração de quem crê, não é oração de quem sabe o Deus que serve. Não é, o choro é errado. Aquele choro daquele povo não ia mudar nada. E quando Jesus fala, fique de fora, só entra aqui o pai, a mãe e os meus 3 discípulos, eles zombaram de Jesus. Quando ele falou, a menina está dormindo, está morrendo não, está morta não. Eles zombaram, eles riram de Jesus. Que coisa, irmãos. Tem gente zombando de Deus dentro da igreja? Tem. Tem. Porque Deus fala que é e a pessoa fala que não é. Deus fala, eu já sarei suas feridas com as minhas feridas. Eu já sarei seu corpo com as minhas feridas, eu levei suas enfermidades, suas dores. E a pessoa fala que não. Está zombando da palavra. Ou falta entendimento, ou a pessoa não quer aprender. Não quer se render. Não quer se entregar e confessar a palavra de Deus no seu coração. Não zombe da palavra, irmãos. Se Deus falou é sim, é sim. Se falou não, é não. Deus não mente, o homem que mente. Não jogue para Deus a culpa que é sua, ou de outra pessoa. Mas não joga para Deus isso aí não. Amém, pessoal? Nós temos que saber como que nós estamos chorando aos pés dele. Se é que estamos aos pés dele, como que estamos chorando diante de Deus. Ele vê aquela multidão chorando, e ele falou, não vai dar certo. Esse povo aqui dentro, onde ela está, chorando desse jeito, não vai adiantar de nada. A fé dos pais, o Jairo estava na fé. Jairo, não tema, crê somente. E o Jairo foi, crendo que alguma coisa ia acontecer, que a filha estava morta. A notícia chegou antes dele chegar em casa. O Jairo estava na fé. Aquele povo ia roubar a fé do Jairo. Quando ele olhasse lá e visse a tia chorando, o tio chorando, o primo chorando, a minha prima, né? Esse homem falou que vai ressuscitar nada, acabou, porque não veio antes. Quando Deus entra, ele restaura tudo que tem que ser restaurado.
Quando ele entra, ele liberta o que precisa de libertação. Quando ele entra de verdade no caminho, na vida da pessoa, as coisas mudam. Tem que mudar. Ele não mente, ele não mente. E ele então fala, fica todo mundo de fora, eu só quero meus 3 discípulos e o pai e a mãe, só. Comigo agora. E eles começaram a zombar de Jesus. Que coisa séria. Você conhece o final da história, mas eu vou ler para você. 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia. O pai e a mãe da menina tinham uma missão agora. Qual era a missão? Ficarem. Para algumas pessoas é difícil ficar calado, sim ou não? Está perdendo a bênção por causa disso. Que Deus está falando, cala, para, só me ouve agora. É minha vez de falar. Só veja o que eu vou te fazer, só veja o que eu vou te mostrar. Olha lá na frente, para de olhar só aqui, ó. Eu estou olhando lá na frente, essa menina não morreu, está dormindo. Vocês estão olhando aqui, ó. Amém, Jesus? Você tem que olhar lá, pessoal. Nós temos que aprender a olhar além, para que Ele possa pegar e nos livrar dessas lágrimas. O salmista falou, Ele livrou a minha alma da morte e livrou os meus olhos das lágrimas. Deus livrou meus olhos das lágrimas. E Ele está livrando seus olhos das lágrimas. Mas você só olha aqui, ó, você não olha lá. A restauração, a restituição, tudo que Ele está querendo fazer, talvez já tenha começado a fazer, o resultado está lá. Talvez não esteja aqui ainda. E você está olhando e está chorando. Não adianta coisa nenhuma, não serve para nada, para que eu faço isso? Um monte de blá, blá, blá aos olhos de Deus. Jesus falou, sai todo mundo. Fica aqui só 3 discípulos, pai e mãe. Menina, levanta. Levantou. Dá de comer para ela, que ela está com fome aí. Estava morta, ressuscitou, está com fome aí. Dá comida para ela. Pai, mãe, vem cá. Não falem o que aconteceu aqui. Mas por que, Jesus? Eu quero dar testemunho. Uma coisa linda dessa, eu vou falar para todo mundo. Não fala. Mas Jesus, não fala. É Ele que manda ou não é? Deveria ser, mas nem sempre é. A verdade é essa. Deveria ser. Mas quando Ele pede para a gente fazer algo que a gente não quer, aí a gente dá uma de criança pirracenta. E aí a gente vê que não é bem Ele que está mandando lá em casa. Não é bem Ele que está mandando na minha vida. Basta Ele pedir alguma coisa que vai contra a nossa vontade. Aí a gente tem gente que fica igual Siri na lata. Não é assim também não. Não é assim também não. Como é que não é? Se Ele falou que é. Pai, mãe, eu sei que a coisa é linda. Eu sei que o milagre foi maravilhoso. Eu sei que vocês estão extasiados, maravilhados. Mas olha a minha ordem. Não falem nada que aconteceu aqui hoje. Vão perguntar, sim ou não? Quando eles saíram com a menina lá, aquele povo todo que estava rindo de Jesus, deve ter perguntado, como é que foi? O que é isso? Essa menina chorou, ela estava morta. Não, a gente tem certeza que estava morta. A gente estava até rindo dele aí, que ele falou que estava dormindo. Não, estava morta. O que aconteceu? Não sei de nada. Não sei, não é possível. Fala pra gente, Jário. Fala pra gente. Fala o que aconteceu, eu quero saber. Não sei de nada. A ordem era essa, irmão. Difícil? É. Porque qual o pai que não ia querer falar, né? Qual a pessoa não vai querer contar? Igual o casal que contou testemunho agora. Poxa, o homem está feliz, maravilhado. Jesus, claro, a gente quer contar para todo mundo. Mas não era a hora. Não era o momento. Pode ser que um dia sentiram no coração, foi a hora e eles falaram, ó, agora eu posso falar. Foi um milagre grande que Jesus fez. E o que ele fez? Um ritual? Fez um ritual, uma dancinha para... Não. Ele só pegou na mão dela assim, falou assim, menina, se levante. Só. Mas não esfregou o peito dela assim, não fez. Ai, Senhor, ajuda. Sangue de Jesus tem poder. Senhor, levanta ela.
Não fez, não? Não. Como é que foi? Tranquilo, estou te falando. Só pegou a mão dela, levanta, anda. Levanta daí. E a menina voltou, o espírito voltou para ela. E a menina voltou. Por que você não falou naquele dia? A gente queria saber isso tudo. Porque ele mandou, não diga. E nós obedecemos. Não é difícil, irmãos. É só obedecer. Tem hora que é para se calar, tem hora que é para falar. Tem tempo para tudo. E tem hora até para chorar. Agora, saiba chorar diante de Deus. Saiba chorar. Quer falar com Deus? Saiba falar com Deus. Se suas palavras são palavras de murmuração, murmúria, de choro, então não adianta, essa oração é ineficaz, é uma oração que não vai te trazer resultado nenhum. Você está lá se ajoelhando, chorando, Senhor, o Senhor não liga para mim, o Senhor não me honra, o Senhor não faz nada por mim, eu estou sofrendo assim, meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? É só choro. Essa oração não vai mover uma palha no mundo espiritual. Parece que está querendo que Deus tenha pena. Tem gente que se faz de vítima às vezes. Eu conheci muita gente assim já. É uma choradeira, uma coisa tremenda, que não adianta nada. Está sofrendo? Claro que está, mas não está sabendo chorar diante de Deus. Tem que saber chorar diante de Deus. Então vamos ver duas pessoas, uma soube chorar, a outra não soube. João 11. As duas choraram. João, capítulo 11. Amém? Vamos lá. Jesus estava em Jerusalém e ele descobriu, chegou uma informação de que um amigo dele estava doente, o Lázaro. Também é uma história conhecida, é ou não é? E aí ele fica lá com os discípulos, no dia seguinte sai. Uma caminhada longa. O pessoal fala que hoje, em linha reta, de Jerusalém até a aldeia onde o Lázaro estava doente, o pessoal fala que hoje seria uma viagem reta. Hoje é lá, segundo o pessoal fala, a pesquisa que eu fiz, é 17,7 quilômetros. 117,7 quilômetros. É longe, né? Eu fiquei pensando, bom, daqui a Angra dos Reis é 119,8 quilômetros. Diferença de 2 quilômetros só e 100. Jesus andou pra caramba, pessoal. Andar faz bem, hein? Para de ficar indo na padaria só de carro e de moto. Aí depois fica aí passando mal, porque não tá nem para comprar pão você caminha mais. Essa modernidade às vezes atrapalhou um pouquinho. Antigamente não tinha nada disso, o pessoal caminhava muito, logo vivia muito e tinha muita saúde. Hoje o pessoal não tem porque não quer caminhar. Nós temos que caminhar, mas isso é outro assunto. Jesus então foi. E quando Jesus chega, aliás, está chegando na aldeia de Betânia, antes de chegar na casa, a Marta, que era ansiosa da família, lembra disso? Lembra de Marta, Maria e Lázaro? Família de 3. A Marta, quando Jesus entrou na casa dela, ficou trabalhando lá, e a Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir. Todo mundo conhece essa história. A Marta foi até brigar com Jesus. O senhor não se importa? Minha irmã fica aí sentada entre vocês e eu aqui trabalhando sozinha. E Jesus falou assim, Marta, você está cansada, afadigada, ansiosa. Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirar isso dela, não. A Marta não mudou nada, irmão. Notícia. Passado algum tempo, agora, quando Jesus está entrando na cidade, ele se depara exatamente com a Marta, chorando, porque o Lázaro já havia morrido, não tinha mais, é igual a filha do Lázaro, não tinha mais jeito. Aí olha o que ela fala para ele, no versículo 20 ela chega lá, diz assim, ó, no 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em
Continua a mesma coisa naquela casa, então. Uma Maria tranquila e a Marta ansiosa. A Marta escuta que Jesus está chegando, corre para ele. A Maria continua ali, não ia mudar nada. Ela continua lá tranquilamente. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de... A mesma coisa que ele falou, quer dizer, quase a mesma coisa. No caso da menina, ele falou, ela está dormindo. Ou seja, vai acordar. Intrinsecamente aqui, ele está falando a mesma coisa. Ele está morto, mas vai ressuscitar. Ele vai acordar também, não se preocupa não. E ela então, a Marta, toda ansiosa, não conseguiu entender, e continuou o choro. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Já está chorando já. Jesus não falou que ele vai ressuscitar? Já está chorando. Todo mundo vai, mas se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas agora eu sei, vai ressuscitar. Mas eu perdi meu irmão. Agora eu vou ter que esperar tudo acontecer, só não sei quanto tempo o senhor vai levar para voltar para buscar a gente, e quando vier a ressurreição, o senhor vai ressuscitar. Mas eu também vou ressuscitar naquele dia? Eu queria ir agora, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Começou o choro da Marta. E esse choro vai perdurar aqui. Uma hora ela desiste e vai chamar a Maria. Aí a Maria também chora, mas é diferente. Vamos direto para o versículo 35. O que diz aí? Jesus? Por que ele chorou? Olha o 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus... Bom, já começou diferente. A Marta já chegou metendo o pé na porta. Se eu só estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele tá morto, mas vou ressuscitar. Eu sei, mas é só no dia do juízo, né? Eu também vou ressuscitar lá nesse dia. Eu queria que o senhor estivesse aqui, aí ele não teria morrido. O senhor é culpado, porque o senhor não veio correndo. A gente não mandou chamar o senhor? Em outras palavras, aquela agitação, e chora, e murmura, e reclama, e culpa a Deus, e culpa não sei quem. Não vai receber nada de Deus uma pessoa com esse tipo de choro. Amém, irmãos? Lá, o Jairo, sua filha já está morta, não reclama mais com o mestre. Tá bom, não vou falar mais nada. Jairo, não cresceu só meu. Opa, glória a Deus, vamos lá. Não tem choro. Amém, irmãos? Aqui é a mesma coisa. E olha para incrível, irmão. Olha o que a Marta fala a Maria fala para Jesus. Ela se prostrou aos pés dele, né? Dizendo-lhe: Senhor, no 32 ainda, final do 32, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria... Não é a mesma frase que a Marta falou? A mesmíssima. Sem tirar nem pôr. Só que ela está chorando, prostrada aos pés de quem? Sem ansiedade, tranquilo. Ela está chorando, é lógico, ela perdeu o irmão, poxa. Quem é que vai chorar? Mas ela não está culpando ninguém, ela não está murmurando, ela não está tendo aquele choro no sentido de reclamação. Deus quer limpar dos seus olhos as lágrimas. Mas como que a gente está chorando diante dele? Para ele poder fazer isso. A reação de Jesus mostra claramente a diferença entre uma pessoa que sabe chorar aos pés de Jesus e uma que não sabe. Quando a Marta chega até ele com aquele choro todo, reclamando, culpando a ele, e não sei o quê, e falando, Deus fala para ele assim, Jesus fala para ela assim, ele está morto, mas eu vou ressuscitar, calma. No último dia, né? No último dia tudo bem, eu também vou. Eu queria agora, meu irmão aqui vivo. Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Calma. Eu não estou te falando? E está ela chorando. Ela desiste e vai chamar a irmã. Maria, Jesus está aí. Está lá com... Está aí. Aí Maria, tá bom, vou lá. Senhor, se prostrou. Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa. Qual é o resultado que essa palavra, a mesma palavra, mas com um tom diferente?
Não é uma palavra agora de murmuração, de reclamação. É a mesma palavra, mas o tom é diferente. Amém, pessoal? Qual é o resultado? A Bíblia fala, 2 palavras. Jesus chorou. A gente precisa arrancar isso de Jesus. Amém, irmãos? Não adianta entrar com esse tipo de choro da Marta diante do Senhor. A gente tem que assumir a nossa posição em Cristo. Eu sou de Deus? Sou. No mundo eu vou ter aflição? Vou. No mundo eu vou ter perdas? Vou. Conquista? Vou, mas vou perder também. E conquistar dá mais trabalho que perder. Você pode reparar. Para conquistar é uma batalha, mas para perder é da noite para o dia. Se você não tiver juízo. Amém? Eu tenho que assumir. Eu sou de Deus. Não posso entrar na presença dele de qualquer maneira. Tem que aprender a chorar aos pés dele. E ela chora. Ela se prostra e fala, oh, Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesmíssima palavra, só que com um tom diferente. Um temor, com respeito. Não com um choro de murmuração, de reclamação. Não com esse tom. E aí ele olhou e entendeu. Peraí. A outra eu sei que é ansiosa que só, é uma bênção. A Marta era de Deus, tá, pessoal? A gente prega assim às vezes, eu vejo às vezes a gente, não só eu, mas outros pregadores também pregando, dá a impressão de que a Marta não era de Deus, não. Que ela era perdida. Não, a Marta era de Deus, só que era ansiosa que só. Não sabia orar, não sabia falar com Jesus, não sabia se comportar, não entendia que Jesus estava por perto, é vitória certa, Jesus grudado na gente é vitória certa, parece que ela não conhecia isso. Mas ela era de Deus. É a diferença. A Marta e a Maria representam diferenças entre crentes. Não a diferença entre crente e o mundo. A Marta e Maria representam diferenças entre crentes. Tem crentes que têm, a fé lá no alto. E pode ser cobrado, pode passar por aflição e não esmorece, irmãos. Não sai do lugar. E tem crente que, a fé está lá embaixo. Qualquer petelecozinho que o diabo está, já balança para lá e para cá. Senhor, acabou, vou largar a igreja, vou sair de tudo, não presta nada, o senhor não está fazendo nada. Não. Está fraco. As duas representam isso. Tipos de crente. A diferença que há de um para o outro. Enquanto Jesus tentou confortá-la com palavras, a Marta. Ainda que esteja morto, viverá, eu já tenho te dito, eu vou ressuscitá-lo. Jesus tentou confortar com a palavra para ver se ela se levantava. A outra não, ele olhou e chorou. Porque a Maria estava bem. E quando nós estamos firmes com Deus, nós seremos até mais cobrados, irmãos. Eu entendo que a expectativa de Jesus sobre Maria era maior do que sobre Marta. De Marta ele só podia esperar aquilo, era ansiosa que só, agitada. Não era espiritual, não estava bem. Era serva de Deus, mas era desse jeito. Quando ele vê a Maria daquele jeito, sofrendo, chorando, aí ele sente, peraí, é a minha serva, Maria, que está assim? E ele chora. Jesus chora. Então, quando ele fala lá, o salmista fala assim, Deus me livrou a minha alma da morte. Deus livrou os meus olhos das lágrimas. Ele não está dizendo que eu não vou chorar. Ele não está dizendo que eu não vou enfrentar batalhas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se eu souber entrar na presença dele, ele vai me livrar dos meus sofrimentos. Ele vai aplacar a minha dor. Ele vai consolar o meu coração. Ele vai acalmar a minha alma. Ele vai me dar força para vencer esse momento difícil. E ainda que eu chore na tristeza, eu sei que eu tenho com que me alegrar. É isso que ele está dizendo. Amém, irmãos? A Maria soube fazer isso. E já chega se prostrando nos pés, completamente diferente da Marta, que nem esperou Jesus chegar em casa. Ela foi atrás dele lá fora. A Marta ficou lá sentada tranquilo. Marta, o mestre quer falar com você. O mestre quer falar com você, a Marta disse. Porque ela já não queria mais, já saiu até de perto. E a Maria já se prostrou, Senhor, mesma palavra, se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Tá bom.
ele chora. Depois que ele chora, ele manda rolar a pedra. Ele fala, vamos lá. Ah, mas ele está 4 dias que ele morreu já, está cheirando, não tem problema não. Rola a pedra aí. E você conhece o final da história. Lázaro, vem agora. Sai daí, vem para fora aqui. E o Lázaro saiu vivo. E eu fico imaginando ali o rosto da Marta e da Maria. A Maria só sorridente, limpando a lágrima. Senhor, muito obrigado, hein? Vem cá, meu irmão, que bom. E a Marta, desesperada. Ah, meu irmão tá vivo. Ai, 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 ai. Deve ter até passado mal lá. Nossa, eu estou brincando aqui. Mas deve ter até passado mal lá, desmaiado e tudo, de tanta emoção de ver. E a Maria devia estar tranquila. Agora aprendemos uma coisa, irmãos. O que é dado é cobrado. Deus vai cobrar de você que está bem com Ele uma atitude como a Maria. Você vê que Jesus não cobra da Marta isso não. Ele, pelo contrário, tenta ensinar. Não, Marta, eu vou ressuscitar. Não, Marta, eu vou fazer. Não, Marta. A Maria não. A Maria ele só chorou. Ele esperava, já da Maria, uma reação diferente. Ele espera de você uma reação diferente. Quantos anos você está na igreja, irmão? Responda para você mesmo. Quantos anos você está na igreja? E ainda quando alguém faz alguma coisa, você diz que vai sair da igreja. Depois você volta atrás. Mas quantas vezes você já fez isso? Não vai parar de fazer isso, não? Está na hora de parar de fazer isso. E qualquer coisinha, já diz que não dá mais, que não vale a pena. A gente tem que crescer na presença de Deus. Amém, Jesus? Para fechar, Salmos capítulo 56. Não, a gente vai sair daqui muito tarde. Esse já é o 3º culto do dia, irmãos. 3º culto já. É um atrás do outro. Salmo 56. Amém? Versículo 8. Presta bem atenção aqui. Salmo 56, versículo 8. Tu contaste as minhas vagueações, peregrinações, por onde eu andei, Deus contou. O salmista está falando. Irmãos, Deus sabe por onde você anda, tá? Tenha temor de Deus. Deus sabe das suas vagueações, por onde você anda peregrinando, colocando seu pé num lugar que não deveria colocar, andando por caminhos que não deveria andar. Ele sabe. Tenha temor de Deus. Quando você estiver sozinho, quando você estiver viajando sozinho, a esposa ficou, o marido ficou. Quando você estiver na academia, ambiente de academia é preocupante. Quando você estiver lá, não esqueça quem você é. Não esqueça quem você é. Serva do Deus Altíssimo. Porque Ele está contando suas vagueações, suas peregrinações. Onde você está indo com seus pés, Ele está contando tudo. Está tudo sendo registrado. Amém, pessoal? Não pensa que alguma coisa escapa dos olhos aí, que não escapa não. Escapa dos nossos, dele não escapa. Ele está contando as vagueações. O salmista reconheceu. Aí ele fala assim, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas, as lágrimas dele, no teu livro? Tudo registrado. Cada reclamação, murmuração ou oração sincera. Todo choro que você passou está registrado. Então, cuidado com as suas palavras quando você estiver aborrecido. Aborrecida. Quando você estiver num momento emocional exacerbado. E ali você está falando palavras que ferem o coração de Deus. Ou até o coração dos homens também. Porque Jesus cresceu com os homens e com Deus, a Bíblia fala. Cuidado com as suas palavras, que tudo está sendo registrado. Essas murmurações, que são choros, essas lágrimas que não mudam nada, só faz a pessoa perder, e até aquelas, as outras também. Tudo está registrado. A umas ele pode atender, outras ele já não pode. A Marta chega chorosa e murmurando, chorando mais com as palavras do que com a lágrima propriamente, né?
E ele tenta acalmar, dá as palavras para ela lá, vai falando com ela e ela não entende. Eu vou ressuscitar, eu sei, mas é só no último dia. Não, quem crê em mim é que tem morto ele verá. Mas é no último. Não, calma. Eu estou dizendo o que eu vou fazer, você não está querendo me ouvir, está nervosa, está com esse choro todo aí? Tá bom, vou chamar a Maria então. Se eu só ouve a Maria mesmo, não me ouve? A Marta era desse jeito, irmãos. A Maria vem, se prostra, chorosa, e fala a mesma coisa. Se eu estivesse aqui, meu irmão, Jesus olhou e não falou nada agora. Ele só chora. Jesus chorou. Depois ele chama. Vamos lá. Onde ele está? Está lá no túmulo, mas já está cheirando mal, de 4 dias. Rola a pedra aí. Mas, pode rolar a pedra. Depois que ele chorou. E aí ele ressuscitou Lázaro e entregou na mão dela. As duas receberam o irmão de volta. Mas foi por causa da Maria. Amém, Jesus? Foi por causa de Marta, tascado o Lázaro continuar lá dentro e não ter ressuscitado. Vamos aprender a chorar aos pés de Jesus, irmãos. E vamos lembrar, para que haja temor no nosso coração, que Ele está contando as nossas vagueações, por onde nossos pés passam, por onde nossas mãos passam, por onde nossos olhos passam. Ele está vendo tudo e está anotando e registrando tudo. Tem que ter temor de Deus. Amém? Tudo anotado. Ele fala, o Senhor está colocando minhas lágrimas todas no teu jarro, no teu odre, porque elas estão todas registradas no teu livro. Tem uma que não esteja. Pode ter a certeza, irmãos, no tempo de Deus,